crianças! Hoje nós iremos iniciar a nossa terceira unidade. Nosso tema dessa unidade é Você é o entrevistador. Aqui quem fala é a professora Bianca e hoje nós iremos trabalhar o gênero entrevista. Bem, vocês já devem ter visto alguma entrevista. Vocês sabem que elas são compostas por perguntas e respostas. Isso é entrevistar algo ou alguém. Então, olha lá, nós vamos começar revelando o trabalho de profissionais. Antes de ler a entrevista a seguir, você vai ler o título e vai responder quem você acha que será entrevistado para falar da Antártica. Olha lá, a Antártica é um local destinado à ciência e paz. Quem você acha que vai ser o entrevistado dessa entrevista? Já que ela é um local destinado à ciência e à paz. Bem, a Antártica não tem dono nem governo, pelo menos não da forma como conhecemos. No extremo sul da Terra, o continente tem essas e outras características únicas. Durante 6 meses faz sol o tempo todo e na outra metade do ano só há escuridão. Interessados no assunto, os repórteres Ana Laura, Daniel, Júlia, Marina, de Belo Horizonte, entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri, que já esteve 3 vezes no continente gelado. Ela viajou pelo Programa Antártico Brasileiro, pelo Programa Antártico da Nova Zelândia e em navio de turismo. Atualmente é professora do Centro Universitário de Belo Horizonte e membro da Associação de Cientistas Polares em início de carreira. O bate-papo aconteceu na casa de Ana Laura. Bem, nesse bate-papo houveram alguns questionamentos. Como eu disse a vocês, a entrevista é formada de perguntas e respostas. A primeira é: qual é o nome correto? Antártida ou Antártica? E aí, a professora pesquisadora foi respondendo que os 2 termos são corretos, sendo Antártida o nome mais antigo, e com o passar do tempo achou-se mais apropriado dizer Antártica, que significa polo oposto. Isso porque nós temos o Ártico como o polo norte e a Antártica como no polo sul. A segunda pergunta é: como a Antártica foi descoberta? Olha lá, essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Os exploradores que desbravavam os mares para caçar baleias desconfiaram que havia terra no Polo Sul por causa dos icebergs soltos. Em 1911, o norueguês Roald Amundsen foi o primeiro a chegar lá. Quem pode ir para a Antártica? Bem, é possível ir como pesquisador ou turista. Até crianças podem ir. Que tal férias na Antártica? Basta economizar e juntar o dinheiro para comprar sua viagem. É verdade que há dias em que o sol não nasce e outros em que não se põe? Sim, há 6 meses de escuridão e 6 meses de luz, o que quer dizer que metade do ano não vemos o sol nascer e durante 6 meses o sol está presente 24 horas. Isso acontece por causa do ângulo de inclinação da Terra, do movimento de rotação e do ponto do planeta em relação ao Sol. O que os pesquisadores estão estudando na Antártica? Os mais diversos temas. Há biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais da veterinária, medicina. Eles estudam a biologia e o comportamento dos animais, como pinguins, distribuição das espécies e o que interfere nisso. E mais, movimento e derretimento das geleiras, mudanças climáticas e etc. Por ser um continente congelado, a Antártica reserva muita história do passado, coisas que não sabemos. Lá há muitos fósseis, de modo que conseguimos construir a história do passado. Qual a principal diferença entre o Polo Sul e o Polo Norte? A região do Ártico ao norte é basicamente um oceano congelado, que tem um ciclo de derretimento natural.
Durante o verão, quase metade do gelo ártico derrete e vai congelar de novo somente no inverno. O local foi povoado pelos esquimós. No continente antártico, no sul, nenhum vestígio de povo indígena ainda foi descoberto, como no Ártico. A região é mais fria do que a Ártica e é formada por rochas, montanhas, vales e lagos cercados pelo oceano. Olha lá, nós temos aqui uma entrevista que está disponível no jornal joca.com.br. Nós vamos para um jogo rápido. Esse jogo rápido é uma interpretação da entrevista que acabamos de ler. A primeira pergunta é: sobre a entrevista que você leu, responda as perguntas a seguir. Quem são os entrevistadores? Quem foi o entrevistado? Onde a entrevista foi publicada, isto é, em que veículo de comunicação? Foi um jornal, um site, um blog? Qual a entrevista? Quando a entrevista foi publicada? Quando a entrevista foi publicada? Ora, neste momento, você vai dizer a data de publicação. Lembre-se que sempre há uma data de publicação e uma data de acesso. A entrevista que você leu é uma matéria sobre alguém ou um assunto de especialidade de alguém? Segundo a entrevista, a Antártica Polo Sul e o Ártico Polo Norte apresentam as mesmas características geográficas? Sim ou não? E a gente vem para um desafio. Para que são feitas as entrevistas? Quem geralmente lê entrevistas? Onde entrevistas costumam ser encontradas? O entrevistador pode fazer as perguntas no momento da entrevista? Bem, isso aqui você vai formular uma resposta no seu caderno a partir dessas perguntas. Então, o objetivo é que vocês percebam os aspectos que compõem essa função da entrevista. Tudo bem? A entrevista é um diálogo conduzido por um jornalista, o entrevistador, e ela tem como objetivo realizar uma matéria sobre uma pessoa entrevistada ou sobre um assunto de especialidade dessa pessoa. Geralmente, as entrevistas trazem um texto introdutório antes do início da pergunta. Esse texto é escrito após a entrevista, como informações fornecidas pelo entrevistado. Na entrevista que você leu, esse texto é o primeiro parágrafo, que apresenta o assunto e a pessoa entrevistada. E aí a gente vem para um desafio. Das características apresentadas sobre a Antártica no primeiro parágrafo da entrevista, qual você considera mais interessante? E a segunda, quais informações sobre as entrevistas são apresentadas no segundo parágrafo do texto introdutório? Você vai dizer essas respostas pessoais também formulando uma resposta em seu caderno. Então, olha lá, até aqui a gente teve muitas respostas pessoais e retiradas do texto. As entrevistas costumam ser gravadas em áudio ou em vídeo e depois elas são transcritas em jornais ou em uma revista. Na entrevista que você leu, algumas frases interrogativas e exclamativas são traços da linguagem oral, ou seja, quando a gente fala. Você percebeu em um dado momento que foi dito risos entre parênteses, isso porque na hora da entrevista o entrevistado acabou rindo. Então, no jogo rápido, encontre no texto a Antártica é um local destinado à ciência e paz. E sublinhe os exemplos dessas frases. Então, olha lá, você vai sublinhar as partes do texto em que a gente tem frases com traço de linguagem oral, em que a gente tem essa expectativa. A entrevistada empregou essa linguagem porque a entrevista é dirigida ao público infantil ou jovem ou porque ela é dirigida a um público especialista no assunto. Lembra que nós já conversamos sobre a especialidade. Quando eu vou falar de uma maneira mais formal, é quando eu vou tratar de algo mais científico e de trabalho. E de maneira mais informal, quando eu vou tratar de algo mais pessoal, mais direcionado ao entretenimento. Bem, nós vamos agora entrevistar uma personalidade. Entrevista com o Ziraldo. Olha lá. Em entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão por literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o menino maluquinho. Este rapaz, este moço que está aqui na nossa entrevista, ele é o criador do menino maluquinho. E aí você vai ler essa entrevista.
Agora, como eu li a primeira, você vai ler a segunda, vai exercitar sua leitura de maneira oral e de maneira alta. Então, você vai ler em voz alta e vai exercitar não só seu conhecimento de vocabulário. Quando você lê uma entrevista, você acaba aprendendo novas palavras, mas também sua dicção. Você vai ler em voz alta, pode ser para uma mãe, para o papai, para algum responsável ou apenas para que você escute sua própria voz. Tudo bem? E a gente vem para o jogo rápido, que é a nossa formação deste quadrado de informações. Você vai completar este quadro com as informações que você vai retirar. Qual o nome do entrevistado? Qual o nome do entrevistador? Onde a entrevista foi publicada e quando a entrevista foi publicada. Mais uma vez, eu relembro que nós temos a data de publicação e a data de acesso. Neste caso, ele pergunta a data de publicação. Que informações trazidas na introdução ampliam o título na entrevista? Olha lá. Na introdução, a gente tem um texto, um trecho que vai adiantar a entrevista. Qual é este momento? Na terceira, o texto que inicia a entrevista apresenta dados importantes sobre a biografia do entrevistado, trazendo informações sobre sua vida e sua obra. Você vai copiar 2 informações sobre a vida do Ziraldo e depois 2 informações sobre as obras do Ziraldo. Bem, ele é um escritor, mas ele também tem uma vida pessoal. Então, você vai trazer 2 informações pessoais e 2 informações sobre as obras que ele escreveu. Agora é a sua vez de consultar a gramática. Quando o Ziraldo foi entrevistado, estava prestes a comemorar seu 83º aniversário. Bem, eu consegui ler este número porque eu tenho referência das ordens numerais ordinais. Mas, caso você ainda não tenha tido, é agora que a gente vai aprender sobre. Qualquer dúvida, você pode falar comigo ou com a tia Clara, porque isso aqui também tem a ver com a matemática. E neste momento a gente começa a perceber a interdisciplinaridade. Quando o Ziraldo foi entrevistado, estava prestes a comemorar seu 83º aniversário. O numeral que indica a ordem ou a posição ocupada em uma série é chamado de numeral ordinal. A posição por extenso desses numerais é complexa e pouco prática, por isso costumam ser usados em forma abreviada, como por exemplo esse númerozinho, sexto, quarto, quinto, primeiro. E aí, para conhecer um pouco mais sobre esses numerais ordinais, você vai consultar uma gramática e vai escrever por extenso. Professora, mas eu já sei, não preciso da gramática. Tudo bem, então você vai escrever, por exemplo, este símbolo aqui do 1 com a bolinha. Ele representa primeiro, em seguida segundo, terceiro e assim sucessivamente, até completar o último. Você vai completar com esses numerais ordinais. E agora, para a gente finalizar, a gente vai começar a ver os advérbios, mas nós iremos terminar esses advérbios na nossa próxima aula. Tudo bem? Você já deve saber que as palavras da nossa língua são divididas em classes gramaticais. A gente tem os verbos e os substantivos e chegou a nossa vez de estudar os advérbios. Você vai ler esse trecho aqui que diz assim: fez muito sucesso. Eu não tinha a menor ideia do que o livro teria tamanha repercussão. Agora você vai responder: quanto sucesso o primeiro livro do Ziraldo fez? Ele fez o quê? Muito sucesso. E depois você vai responder: Ziraldo tinha ideia de que o livro teria tamanha repercussão? Então, olha lá. Não, né? Ele não tinha essa ideia. Isso porque as palavras muito e não indicam circunstâncias. Então, muito é intensidade e não é negação. Essas palavras se referem principalmente ao verbo, então elas são chamadas de advérbio. Advérbio é quando a gente tem uma palavra que ela vai ser invariável e ela vai ser relacionada ao verbo. Mas ela também pode ser variável, e isso a gente vai ver mais lá na frente. Então, o advérbio ele é uma palavra
Invariável que se relaciona principalmente ao verbo para indicar circunstâncias. Então, negação, intensidade, tempo, lugar, modo, isso tudo a gente vai aprendendo ao decorrer das unidades, tudo bem? Não se assustem com as palavras que parecem difíceis, mas a gente vai ter conhecimento de todas. Olha lá, fez muito sucesso. Isso é um advérbio de intensidade, muito. Agora, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão. Não é um advérbio de negação. Olha lá, aqui a gente tem uma tabela com advérbios de lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Então, a gente tem de lugar aqui, de tempo hoje, de modo bem, mal, assim, de intensidade muito, de negação não, de afirmação sim, certamente, de dúvida talvez. Então, esses advérbios de intensidade podem intensificar também o sentido do adjetivo. Então, muito forte, muito bonito. E aí, a gente tem estes exemplos. Então, isso é a nossa introdução de advérbio. Mas agora a gente vai para a ortografia. Por quê? A gente vai ver esses advérbios de maneira mais detalhada na próxima aula. Bem, vocês já devem ter escutado falar a palavra mal e mal. A pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Isso porque um é escrito com L e um é escrito com U. Conforme você lê na entrevista de Ziraldo, o Menino Maluquinho é considerado um dos maiores fenômenos editoriais da literatura infantil brasileira. Ele foi lançado lá em 1980 e o livro ele já foi adaptado até para teatro, videogame, internet, cinema. E aí eu lhe pergunto, você gosta das histórias do Menino Maluquinho? Você já ouviu falar sobre o Menino Maluquinho? Então, olha lá, a gente vai aproveitar as tirinhas para auxiliar o nosso estudo de ortografia. Diz assim: francamente, maluquinho, achei seu quarto novo de mau gosto. Até parece que você já é adolescente. Olha lá o quarto do menino maluquinho todo bagunçado. E ela fala mau gosto. Isso porque, quando a gente considera o diálogo dos personagens, a gente tem mal, e esse mal é o antônimo de bom. Olha lá, se Julieta tivesse gostado do quarto novo de maluquinho, ela teria falado: você tem bom gosto. Isso porque bom a gente tem sinônimo de mal com U e bem a gente tem o sinônimo de o mal com L. Então, a gente tem outra tirinha que diz assim: e aí, filho, sua campanha foi bem sucedida? Bem, digamos que o resultado foi positivo. Ninguém nos apoiou e a gente descobriu que estávamos errados. Então, olha lá. A gente tem um antônimo da palavra mal, né, com L. Então, ele teria dito: e aí, filho, sua campanha foi bem sucedida? Então, olha lá, bem, mal com L. Como ele já disse bem aqui, ó. E aí a gente vai ler com atenção. Sempre que vocês virem mal com U, ele é antônimo de bom. Sempre que vocês virem mal com L, ele é um antônimo de bem. E a gente vai completar esse jogo rápido. Olha lá, o quarto do maluquinho estava mal com L ou com U arrumado? A gente vai ver. Ele estava bem arrumado ou ele estava bom arrumado? Se ele estava bem arrumado, neste caso é mal com L. Na letra B, não seja um mau amigo e me ajude a arrumar o quarto. Esse mal é com U ou com L? Vamos ver. Não seja um bom amigo ou não seja um bem amigo. Não seja um bom amigo. Então, mal com U. E assim você vai fazendo a letra C, a letra D e a letra E. Hoje, a nossa aula encerra por aqui. Eu espero ter contribuído com o estudo de vocês. Qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu estarei à disposição. Beijinhos e até a próxima aula. Não esqueçam de enviar a atividade pela plataforma do Plural.